Evangelho, sábado da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de estarmos no 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. Demos um salto à frente e nos encontramos hoje ouvindo o último trecho do 5º capítulo. A conclusão do discurso de Nosso Senhor a respeito da nova justiça. Bom, antes de mais nada, o Evangelho de hoje traz em si a conclusão desse inteiro discurso de Nosso Senhor do 5º capítulo, que não é outra coisa senão um chamado à comunhão perfeita com Deus. Bom, já falamos isso em outras ocasiões. Jesus jamais nos daria um mandato ou nos declararia um dever, ou seja, é preciso, deve-se fazer assim, sem que isso fosse possível. Então, o versículo 48, que é de grande relevo para todos nós, porque deixa muito clara não só a exigência, mas o ponto de comunhão que precisa ser estabelecido entre o discípulo e o mestre, entre cada um de nós e o Pai. Esse ponto não é apresentado sem que haja a possibilidade de ser alcançado. Por isso, se o Senhor nos declara que a referência em absoluto deve ser o próprio Pai e que nós devemos nos orientar na direção do Pai, é porque chegar até a comunhão com o Pai, a comunhão perfeita com o Pai, ela é possível. Mas, obviamente, não será possível sem a intervenção do Filho, sem a ação do Espírito Santo em nós. Mas o ponto-chave é que, diante das palavras de Jesus, você queira e se disponha, porque se o Senhor lhe propôs, é porque Ele quer e é possível. Mas o que pode impedir esse acontecimento não é algo que venha da parte de Deus, não é algo que venha da parte do teu próximo, como vai dizer São Francisco de Assis, mas é único e exclusivamente algo que venha de dentro de ti. A única possibilidade de não se cumprir essa verdade que o Senhor hoje declara é se o nosso coração estabelecer alguma resistência. Quando o Senhor diz, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, é possível. Mas para isso, é preciso que nós nos entreguemos completamente a Ele. É necessário que nos esvaziemos completamente de nós mesmos, ao ponto de
restar somente Deus em nós. O que é um itinerário por uma inteira vida? O que é um trabalho longuíssimo? Porque é preciso enveredar sobre a estrada da humildade, mas aprendendo a morrer para si, para viver para Cristo. É sempre impressionante observar o testemunho dos grandes santos, porque quando ouvimos as suas palavras, ou melhor, quando lemos as suas palavras, nós nos damos conta que eles tinham uma grande estatura espiritual, ou seja, realizavam atos de grande vida, de uma vida espiritual muito elevada, muito estável, mas se compreendiam ainda sempre muito necessitados do socorro de Deus. Em nenhum momento atribuíam a si mesmos algum tipo de mérito, mas tudo era do Senhor. Impressionante. Como muitas vezes na nossa vida, na primeira sequência de não dificuldades, na primeira sequência de experiências espirituais mais profundas, a gente já começa a acreditar que estamos, digamos assim, me entendo, na estrada certa no sentido de progredindo, progredindo muito bem. E quanto mais melhora, significa que menos retornaremos a problemas de antes ou menos resistência em nós mesmos nós vamos encontrar. Porém, curiosamente, todos os santos não pensavam desse jeito, mas a gente insiste em pensar assim. É um pensamento que, de certa forma, se associa a uma ideia de menor esforço para apressar o tempo. Não por uma preguiça, mas por uma dificuldade de reconhecer a própria condição. E depois, obviamente, por conta disso vem a preguiça. Porque por não reconhecer a própria condição, acaba-se reclamando do que precisa ser feito e daí nasce a disposição da preguiça. Se reconhecêssemos a nossa condição, tão pequeninos que somos por causa do pecado, conseguiríamos compreender que batalhar uma vez, 1000 vezes ou 2000 vezes sobre o mesmo elemento não é outra coisa senão uma necessidade real. Porque somos muito pequenos e muito frágeis. E precisamos clamar e suplicar constantemente ao Senhor a sua misericórdia e o seu poder que nos sustente. É uma necessidade. Quando começamos a nos amolar porque precisamos persistir arduamente sobre coisas tão conhecidas a cada um, mas ao mesmo tempo tão exigentes porque se repetem, ali é preciso, de fato, compreender que, quando olhamos com realismo a nossa condição, a batalha, o combate espiritual, o zelo pela prática da verdade, pelo abandono do pecado, precisa ser repetido muitas vezes. E em cada uma das vezes que se dá o passo, se canta a alegria de estar mais perto do Senhor. Porque pode parecer por um instante que são sempre repetições, sem sair do mesmo lugar. Mas não é verdade. Se uma pessoa se dispõe a fazer um presente para outra e diz:
O meu presente será lhe entregar 10 rosas, dizendo o quanto te amo. Cada rosa vai ter um valor no ato da entrega. Porque uma se soma à outra, uma vem depois da outra e todas vão ao mesmo destino. Só essa experiência bem banal já faz perceber o quanto isso será diferente. Talvez para a pessoa que repita a frase e que entregue a rosa, tenha todo um significado, cada uma daquelas rosas que estão sendo entregues, mas para aquele que está recebendo, vai ter um significado também totalmente novo. E pode ser bem distinto daquele significado de quem as oferece. Mas uma coisa é certa: cada vez que uma rosa foi oferecida, por iguais que sejam, por equivalência de palavras que tenham a oferta de uma e a oferta da outra, tanto aquele que as entrega quanto aquele que a recebe não permanecem do mesmo jeito. E se forem 20 e se forem 50, assim o será. Se cada um olhar só para aquilo que acontece consigo, não vai conseguir ver uma alegria muito maior do que a satisfação de ver algo começar e talvez uma segunda satisfação de ver algo que é tão longo acabar. Mas se um começa a olhar a felicidade que acontece no outro, de tal forma, cada gesto vai ganhando um colorido novo, que o tempo pode passar e nem nos daremos conta de que está passando, porque a cada novo gesto eu estou recolhendo algo novo de ti que mexe comigo e que me faz pensar a próxima rosa que eu vou oferecer. E dessa forma, se eu já tinha pensado um significado para as 20 rosas, vamos dizer assim, agindo desse jeito, olhando para o que elas causam ao coração da outra pessoa, aquilo que eu já tinha pensado vai parecer tão pouco perto de tudo que eu vou descobrir. E de repente vou me dar conta que as 20 rosas foram entregues como se não tivessem sido tantas assim. E dali virá a vontade de poder oferecer outras mais. Da mesma forma, cada vez que entregamos um ato de amor ao Senhor, se olhamos somente para o significado desse ato para nós, mais cedo ou mais tarde, se precisarmos repeti-lo muitas vezes, nos cansaremos. Mas se começamos a olhar cada ato de amor, e quando digo ato de amor, me refiro a uma mortificação, a uma penitência, a uma perda, não só os atos de alegria, de satisfação, sobretudo aqueles que nos custam mais, né? Porque um ato de alegria e de satisfação, quem não quer oferecer? Me dá que eu ofereça milhões, né? O que eu quero é mais oferecer esses. Mas, normalmente, não são esses aqueles que nos custam. Esses nos levam a uma efusão maior e, por consequência, a olhar mais rápido para o coração do outro. Mas aqueles que significam, aqueles atos de amor a Deus que significam uma morte para nós mesmos, uma privação para nós mesmos, uma perda, esses levam a gente a uma tendência de olhar mais para si mesmo e menos para o Senhor. E menos para o significado e para o valor daquele ato aos olhos de Deus, mas sobretudo no coração de Deus que o recebe. Que não se esconde diante da nossa oferta. Deus nunca esconde o seu coração diante da oferta de amor realizada por um filho. Não esconde. Ele nos dá sempre a possibilidade de perceber.
Então Ele vai te dar sempre a possibilidade de compreender a alegria do coração dele quando você oferece algo a Ele, inclusive as coisas que te custam muito. Mas o que acontece é que a gente olha tanto para o custo que aquilo nos causa, que aí volta o exemplo da rosa que eu tentei explicar para vocês, que a gente fica ali fixado naquilo e não consegue alargar a compreensão do amor, do próprio gesto. Então repeti-lo muitas vezes pode significar um desgaste, quando na verdade não é. Ou melhor, não o será, se aprendermos a olhar para o coração do Senhor, a sair de si mesmo para olhar a alegria do coração de Deus diante da oferta que lhe é feita. Existe um peso, sim. O morrer para si vai ser sempre um peso, mas olha e compreende a profundidade do valor dessa morte que você está escolhendo para o pecado, ou para algo que lhe dá satisfação, ou que lhe atrai tanto nos seus sentidos e na sua vontade. Olha para o valor desse gesto no coração do teu Senhor que o recebe e permita que a descoberta desse valor e desse significado possa preencher ainda mais o teu coração, pois no próximo momento, e se por 1000 vezes esse momento se repetir, será por 1000 vezes mais rico, mais significativo e muito mais edificante e pleno para ti vivê-lo cada vez. Vê como temos uma tendência muito forte de até nas coisas boas que realizamos, das coisas que, melhor dizendo, que realizamos em nome de nosso Senhor, de estarmos fechados olhando para nós mesmos. Se nós perdemos essa capacidade para olhar a expressão do coração de Deus a respeito do que oferecemos para Ele, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos ressecar ao longo do tempo. São Francisco de Assis dizia em suas admoestações aos irmãos a respeito disso, recordando-os sempre que tudo o que fazemos devemos fazer por amor a Deus e devemos oferecer como um ato de renúncia a nós mesmos para estarmos junto com Ele. Senhor, eu te faço o que o Senhor me pede e sou disposto a não querer o que quero, querendo o que é seu. Então, Senhor, diga-me o que tu queres, e isso é o que mais vai importar para mim. E eu vou combater para deixar tudo aquilo que seja distinto do teu querer, mas me ajuda, porque eu quero querer o que o Senhor quer. Me ajuda. E dessa forma, São Francisco de Assis selava de maneira claríssima a aliança de amor sobre o versículo 48 que hoje ouvimos. Ele desejava, e o Senhor estabeleceu em favor dele todos os meios, como também em meu favor, em teu favor, todos os meios estão disponíveis e foram entregues às mãos da medianeira de todas as graças, a Beatíssima Virgem Maria, para serem colocados em ato por nós. Mas é preciso que queiramos e que nos disponhamos e nos coloquemos realmente nas mãos do Senhor. Peçamos essa graça no dia de hoje, a fim de que o itinerário dessa quaresma seja um itinerário de entrega total, mas ao mesmo tempo que os nossos olhos estejam fixos nas alegrias do coração do Senhor a cada gesto de amor que nos dispomos a realizar em obediência à sua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Francisco de Assis e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.